Graça e paz a todos os irmãos que estão aí pela nossa página Comunidade Bíblica Online. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando a doutrina do pecado. Nós estamos agora estudando essa doutrina que para nós é por demais importante. Convide os amigos, mande uma mensagem nas suas redes sociais, chame os amigos para estudarem conosco, para terem esse culto de doutrina no seu lar. Nós estamos estudando juntos a doutrina do pecado, porque nós precisamos conhecer a doutrina do pecado para que a gente possa conhecer o que é salvação. Mando aqui um abraço virtual a todos os irmãos de todas as denominações que nos acompanham nesta página do Facebook, Comunidade Bíblica Online. Hoje nós vamos falar sobre a natureza do pecado. Abra comigo a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo de número 4. Dá tempo de você mandar uma mensagem para os amigos e dizer: olha rapaz, coloca lá na página Comunidade Bíblica Online, Facebook do pastor Gilberto Rebouças, que está começando o culto de doutrina, porque a Comunidade Bíblica Online é uma igreja em seu lar. Na quinta-feira nós teremos a oração e no domingo, pela manhã, às 10 horas, a continuação do estudo do livro de Malaquias e no domingo à noite a pregação evangelística. Então nós temos uma programação. Terça-feira, às 8h30, doutrina. Quinta-feira, oração. Domingo, às 10 da manhã, escola bíblica, onde nós estamos fazendo um comentário do livro de Malaquias. E domingo à noite, às 8h30, 8h40, nós estamos com a pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Então divulgue, e estas pregações nós estamos postando no meu canal do Facebook, do YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Então deixa lá o teu like, clica naquela mãozinha e diz que gostou. E divulgue essa página, Comunidade Bíblica Online, no Facebook, onde nós estamos transmitindo a palavra do Senhor. Sem mais, vamos para a palavra de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Nosso Deus e Pai, sem o Senhor nada podemos fazer. Contamos com a unção e a inspiração do Teu Espírito para que possamos juntos aprendermos a Tua Palavra. Que haja iluminação do Teu Espírito em nossos corações e mentes e que haja, ó Deus, fluidez e graça na minha língua. Faz a minha língua como a pena de um destro escritor e escreva em tábuas de carne dos corações de homens e mulheres, e que esta mensagem possa ir pelas redes sociais, alcançando vidas, abrindo entendimentos e nos levando a uma melhor compreensão da Tua santa
e gloriosa palavra. Nós estudamos sobre a queda. E hoje nós vamos continuar estudando sobre a natureza do pecado. Quando a gente estuda sobre a natureza do pecado, nós estamos com isso querendo saber o que é pecado. E a definição bíblica é o texto que acabei de ler. É que pecado é a transgressão da lei. Transgressão quer dizer ultrapassar um limite. E além de um limite pré-estabelecido. Então, transgredir é ultrapassar um limite. Então, a definição que a Bíblia dá sobre pecado é que pecado é transgressão da lei. E nós já vimos que a lei de Deus, os mandamentos do Novo Testamento, não são cercas que nos prendem, mas são cercas que nos protegem. Deus nos dá uma amplitude, uma amplidão de espaço para que nós possamos caminhar, trilhar, e lá nos limites onde, se nós passarmos, nós vamos cair no despenhadeiro, nós vamos nos destruir. Deus coloca como uma barreira de proteção a sua santa lei e os seus mandamentos, dizendo: meu filho, não ultrapasse, porque ultrapassar, transgredir, é ultrapassar esse limite. Todo pai estabelece limites para os seus filhos. Se você quiser criar um monstro, não dê limites aos seus filhos. Deixe ele fazer tudo o que ele quer. Você terá gerado um ser humano e transformado esse ser humano em um monstro. O que vai nos fazer seres humanos é limites, são os limites. E Deus estabelece limites. E como eu já disse, mais uma vez eu vou dizer, estes limites, esses mandamentos, não são barreiras, não são cercas para nos prender, mas são cercas para nos proteger e cair no abismo. Agora, qual é a definição que a teologia fez, que os estudiosos que há tantos anos vêm estudando a Bíblia para que nós possamos ter uma noção e sabermos o que Deus quer de nós? A definição teológica de pecado é a seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus, dada como norma para a criatura racional. Essa é uma definição do Catecismo Maior de Westminster. O catecismo não tem nada a ver com a outra religião que nós respeitamos. O catecismo aqui é um conjunto, um corpo de doutrinas. E ele diz, ele define que pecado engloba duas coisas. Que pecado é, em primeiro lugar, falta de conformidade com a lei. Significa que, após a queda, que nós vimos que houve uma ruptura teológica, que houve uma ruptura interna dentro do homem, que houve uma ruptura social. O homem lança culpa na mulher, que por sua vez lança culpa na serpente. Que há uma ruptura entre o homem e a natureza. Esta não produz mais só coisas boas, mas espinhos e carros. Há uma ruptura vital,
Porque a Bíblia diz, do pó vieste e ao pó tornarás. Há uma ruptura laboral que o homem agora vai ter que suar para conseguir o seu pão. Então, por causa da queda, pecado é falta de conformidade com a lei. É como se a lei fosse uma forma e nós não cabemos mais nessa forma. Por mais que nos ajeitemos, por mais que tentemos, por mais que forcemos, não cabemos mais na forma. Então, pecado é, antes de tudo, uma natureza. Pecado é, antes de tudo, um estado da alma. Pecado é não poder mais, por causa da queda, porque muitos tratam o ser humano como se ele não fosse um ser caído, um ser que foi desligado de Deus. E agora este ser encontra-se caído. Então, pecado é falta de conformidade com a lei. Significa que nem um ser humano, com exceção de Jesus, cabe mais na forma de Deus. Não pode mais se conformar à vontade de Deus. E a segunda coisa dessa definição, a segunda parte, é que além de nós não nos conformar, nós transgredimos, nós ultrapassamos. Esta lei estabelece limites e nós vamos para além desse limite. Então tem duas coisas. Primeiro, por causa da enfermidade que assolou, que entrou na alma humana, por causa da queda de nossos primeiros pais, e nós recebemos isso por herança, porque Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, aí ele tem uma conjunção explicativa, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Então, pecado é falta de conformidade com a lei. Quer dizer que Paulo diz, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, em Romanos 7. Então, o ser humano carnal não pode obedecer a uma lei espiritual, porque são de naturezas diferentes. É tanto que Paulo, quando compreende isso, ele diz, miserável homem que eu sou. Porque nenhum de nós vai poder cumprir as justas e santas exigências da santa lei de Deus. Nós não podemos mais nos conformar, entrar na forma, ser o que Deus planejou para nós, por nós mesmos. E além disso, de porque o nosso ser está enfermo, doente, com uma doença chamada pecado. Porque a maior pandemia não é a pandemia do coronavírus, que por sua vez se traduz em Covid-19. A maior pandemia, e a maior pandemia não veio lá da China. A maior pandemia veio da queda. Quando Adão e Eva caíram, eles foram infectados pelo pecado, e eles eram portadores de pecados e geraram filhos, como diz Davi, eis que eu nasci em iniquidade e em pecados me concebeu a minha mãe. Então nós herdamos de Adão e Eva a culpa e a corrupção. Nós nascemos pecadores, passivos de condenação. Nós não vamos ser condenados. O ser humano sem Deus já está condenado.
Jesus disse: não creem, porque já estão condenados. Não é porque serão condenados. O homem, desde a queda, já nasce pecador. Assim como a bananeira não precisa da banana para se tornar bananeira, nem a mangueira da manga para se tornar mangueira, ela já é mangueira. E ela vai dar manga porque ela é mangueira, e ela vai dar banana porque ela é bananeira. Então pede banana da banana, pede mangueira da manga, pede gente da pecado. Todos nós somos pecadores. Não existe ninguém bonzinho. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E sabe como é todos no grego? Todos. Todos. O apóstolo Paulo, em Romanos, vai nos dizer: não há um justo nenhum sequer. Porque nós pecamos porque somos pecadores. Porque o pecado está dentro de nós, ele se expressa fora de nós, através dos nossos membros, da nossa boca, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos, dos nossos pés, das nossas mãos e todos os nossos membros. É por isso que nenhuma regra religiosa é possível frear o pecado, porque o pecado é algo que atingiu o ser humano dentro, e só Deus pode tirar este mal que entrou dentro do homem por ocasião da queda. Então, pecado é falta de conformidade com a lei. Paulo diz assim em Romanos 8:3: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Paulo diz que nenhum de nós era impossível a lei, porque eu já disse que a lei nunca foi dada com o propósito salvífico, soteriológico de salvação. A lei foi dada para mostrar o caminho do reto, do justo, do íntegro. Mas como nós fomos enfermados pela queda, pela rebelião, como nossos pais se rebelaram e criaram a maior pandemia, porque o coronavírus não infectou toda a raça humana, mas o pecado infectou Adão e Eva e todos os que descendem de Adão e Eva. O pecado só não infectou aqueles que dizem que descendem de ancestrais não humanos. Que eu não quero aqui falar mal dos animais. Se você não é descendente de Adão e Eva, então você não está infectado com o pecado, e se você não está infectado com o pecado, então não peque. Mas se você é descendente de Adão e Eva, você já nasceu, você não vai pecar, você já nasceu em pecados, você já é pecador. E se morrer, é réu passivo de condenação. Pastor, e as crianças que morreram?
E os loucos e aqueles que estão para além, que não ouviram, foram e são alcançados, não porque eram loucos ou porque eram crianças, mas foram alcançados pela graça que flui da cruz. Serão salvos, entrarão no reino de Deus, não porque eram crianças, mas por causa da graça que se espraia da fonte da cruz. Porque ninguém imaginou que a cruz tornar-se-ia instrumento de vida. A cruz que sempre, por toda a história, foi instrumento de maldição, foi instrumento de crueldade, foi instrumento de punição. Jesus a transformou em instrumento de perdão, em instrumento de salvação, em fonte de onde jorra, de onde emana perdão e graça para todos. Então escute uma coisa, ninguém é salvo sem o sacrifício de Cristo. Ninguém é salvo porque não tem noção, porque tem uma patologia mental. Ninguém é salvo simplesmente porque é bebê. Eu lembro da minha santa mãe, Dona Estela Rebouças, que eu tenho o maior orgulho de ser seu filho. Minha irmã Graça, que nessa hora está me assistindo. Minha mãe disse: meu filho, eu fui matar um escorpião, mas ele era pequenininho. E aí eu tive dó. E ela disse: mas eu lembrei daquilo que você me falou, que ele já tem a natureza de escorpião e que ele vai crescer e mais tarde ele vai me picar. E aí ela não teve pena, não teve dó do escorpiãozinho. Quando nós nascemos e nós vemos aquele bebê lindo, maravilhoso, aparentemente inocente, dentro dele já vem o mal. É só você ver na prática. Se você tem filhos, você sabe que você não pode deixar dois bebês ali junto, que se já tiver dente, um morde o outro. Um enfia o dedo no olho do outro. É só você colocar duas crianças do mesmo pai e da mesma mãe e dê um só brinquedo para você ver. Aí você vai perceber que aquela criança já traz em si uma natureza pecaminosa, que ela já é fruto da maior pandemia que o mundo conheceu e que o mundo faz questão de ignorar, e que não há máscara que dê jeito. Essa pandemia chama-se contaminação. Pelo pecado, todos nós nascemos contaminados, todos nós já nascemos pecadores, nós não vamos nos tornar pecadores, nós já somos pecadores. E é por isso que nós desesperadamente precisamos pregar o Evangelho. E é por isso que nós desesperadamente precisamos nos arrepender, porque nós não nos tornamos pecadores, nós nascemos pecadores. E Paulo diz assim: portanto, o que for impossível à lei. Por que era impossível a lei? Porque a lei exige que a gente ande no caminho reto. Mas a nossa natureza enfermada pelo pecado, mas a nossa natureza que gosta mais do mal, é só você olhar na prática. Você olha na prática e você vai ver que qualquer pessoa gosta mais da farra que das coisas de Deus. Que as coisas de Deus parecem coisa para velho, para gente que já está no fim da linha.
Para gente que de repente pirou. Parece loucura. Você dizer assim, rapaz, eu vou deixar tudo para seguir a Cristo. Seus amigos vão dizer assim, rapaz, você tá doido, pirou. Fulano ali surtou. Ele deixou de beber, ele deixou de fumar, ele deixou de se prostituir, ele deixou de ter sexo à vontade, ele deixou as noitadas e agora ele está indo para a igreja. Agora ele passa o tempo lendo a Bíblia. As pessoas não entendem. Até o nome você perde. A gente não tem mais nome, a gente é chamado de irmão. E alguns, para diminuir mais, a gente chama assim, irmãozinho. E Paulo diz, porque o que for impossível a lei não podia me consertar, que a lei não foi dada para isso. Eu já disse que a lei é como um grande equipamento para diagnosticar. Então a lei mostra o pecado, mas a lei não é remédio. A lei faz o exame e diz qual é a patologia. Diz, você é pecador, mas a lei não pode salvar. Paulo diz que a lei nos serviu de aio. Aio era o nome que se dava a um escravo que levava a criança para a escola e a trazia e cuidava para que ela fizesse as tarefas. E depois que aquela criança estava com as tarefas feitas, aquele aio era dispensado. Então o objetivo da lei é nos levar a Cristo. A lei cumpre seu papel, por isso que a Bíblia diz o fim da lei, o teleios da lei, o propósito da lei, o final da linha é Cristo. O objetivo da lei é dizer, em mim você não tem salvação. A única coisa que eu posso diagnosticar de você é que você é um pecador desgraçado, que você sem graça. Sem a graça, que você está desfavorecido, que você caminha a passos largos para a condenação. Aí Paulo diz, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Jesus se faz homem. E no tocante ao pecado, o que significa isso, pastor Gilberto? E como sacrifício pelo pecado, esse ser humano, a imagem e semelhança de Deus perfeito, sem nenhum pecado, agora é oferecido a Deus na cruz do Calvário, para transformar aquela cruz em fonte de graça, que se espraia lá de Jerusalém, lá do Monte Calvário, e alcança tribos, povos, nações e línguas do mundo inteiro, e salva pecadores desgraçados como eu e você. Porque eu sempre digo, quem não estava com Adão na queda, jamais poderá estar com Jesus Cristo na salvação. Se você não admite que é pecador por causa de Adão, jamais poderá receber a graça salvadora de Jesus. Mas se você diz, eu caí com Adão, eu sou filho de Adão, agora você é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Aí Paulo diz, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Por causa da oferta do corpo de Cristo. Jesus se fez homem, foi oferecido a Deus como uma oferta para pagar o meu pecado e o seu. Então Deus resolveu. E agora, a lei diz, você está condenado. E nós dizemos, é verdade. Nós concordamos com a lei, mas Deus tem dois instrumentos. A lei que faz o diagnóstico e a cruz que é o remédio. Não a cruz instrumento, mas a obra realizada nela
por Jesus Cristo, meu Rei, meu Senhor, meu adorado Salvador, que eu espero que se torne o teu Rei, o teu Salvador, porque nele a nossa alma encontra pouso, porque nele o nosso navio encontra um porto seguro, porque nele a nossa alma é refrigerada. Então Paulo diz, a lei não podia nos salvar. A lei pede uma coisa, nós fazíamos outra. E ele diz, aí Deus resolveu, trazendo seu filho que morreu na cruz. Mas nós já vimos que o pecado não é apenas algo interior, é algo que se manifesta nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Então o pecado, além de ser uma enfermidade da alma que se expressa nos nossos atos e atitudes, é também um ultrapassar. É Deus dizer não vá e nós dizemos eu vou. Aí em Romanos 3:23, Paulo diz, 2:23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Os dias tanto, porque Deus entregou a santa lei para vocês, mas vocês não descobriram ainda que todos os dias vocês a transgridem? E Tiago vai mais longe, ele diz, aquele que transgredia um mandamento, transgrediu todos. Ninguém pode se salvar pelas obras, porque nós praticamos uma boa obra e 20 pecados. Aí a gente fica devendo 119, aí aumenta a conta. É como uma bola de neve, aí nós estamos condenados. Aí você tenta ser salvo por andar certinho, por andar pisando no quadrado. Você tenta ser salvo pelas obras. Aí você pratica uma boa obra e 20 má. E aí você fica sempre devendo 19, você pratica uma boa e 100 má. Você fica devendo 99, aí vai juntando. Agora imagine como é que está o tamanho da tua conta. É por isso que salvação é pela graça, por meio da fé. Paulo diz, pela graça sois salvos. Sozomenoi. É um particípio grego que significa, pela graça estais sendo salvos. Mediante a fé. Porque a salvação tem 3 tempos. O passado, nós somos salvos da condenação do pecado, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. No presente, nós estamos sendo salvos. Deus nos livra do poder do pecado. Ele diz, não apresenteis os vossos membros, diz Paulo, como instrumentos da iniquidade, mas como servos da justiça. E nós seremos salvos da presença do pecado. Hoje, apesar de nós sermos salvos, porque na teologia tem os teólogos criaram uma expressão que nos ajuda, chamada de já é e ainda não. O já é aquilo que já aconteceu. O ainda não é aquilo que está por acontecer. Então nós já fomos salvos, fomos perdoados. É o já é. Mas nós ainda não chegamos no céu. Ainda não temos novos corpos. Por isso é que nós temos enfermidade. Por isso é que nós temos problema financeiro. Por isso é que é falácia aquela história de que filho de Deus não fica doente, de que filho de Deus não tem falta de dinheiro, que muita gente que sempre gritava e alardeava no púlpito, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Hoje está morrendo de medo por causa de um vírus que não dá para ver,
que parou o mundo e que disse e que esfregou na nossa cara a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, que nós não somos autossuficientes e que nós dependemos de Deus. Hoje os meios de comunicação estão abrindo espaço para que os religiosos mandem mensagem de esperança. E eu pergunto, cadê os filósofos que todos os dias estavam na internet zombando de Deus, dizendo que eram ateus? Mandem agora para as mídias a mensagem de vocês. Vocês não têm mensagem de esperança. Tem um filósofo muito conhecido que diz que nós vamos nos acabar porque nós somos átomos de carbono. Mande agora uma mensagem de esperança. Onde o Senhor está agora? Está na sua casinha ou no seu apartamento, com medo de máscara, com gel por tudo que é lugar, tomando banho de álcool gel e morrendo de medo de pegar coronavírus e de se transformar numa Covid. E vou dizer para o Senhor, que diz que nós somos apenas átomos de carbono, que se o Senhor estiver certo, eu não perco nada por ter seguido a Cristo. Porque se eu pegar corona, se eu morrer pela Covid, eu me desfaço em átomos de carbono, eu não perco nada. Porque quem me conheceu descobriu que eu era magro. Eu tenho 56 anos, graças a Deus, até os cabelos ainda ficaram pretos. Eu tenho que comer. Eu não estou no pânico desenfreado, porque a mensagem de Deus, ela não é alarmista em nenhum lugar. Jesus alarmou as pessoas. Estamos vendo um monte de gente doente por causa dos alarmistas e, infelizmente, pregadores alarmistas. Jesus disse, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então quero dizer para você, amigo filósofo, que se você tiver razão e Deus não existir, que o ateísmo tiver certo e Deus não existir, mesmo assim, nós cristãos não perdemos nada. Porque nós vamos morrer e acabou tudo. Então não tem mais sofrimento, não tem mais nada. Agora, se nós estivermos certos e tiver um céu e um inferno, e o Senhor morrer e os senhores morrerem sem se arrependerem, vão acordar como o rico da Bíblia, lá no inferno. Mandem suas mensagens de otimismo. Tirem da filosofia de vocês esperança. Tirem. Nós vivemos numa sociedade líquida, não é isso? Nós vivemos na pós-modernidade, não é isso? Então, pós-modernistas que não levam a sério o pecado, cadê vocês? Por que estão debaixo da cama? Por que estão por trás da máscara? Por que não trazem ao mundo uma mensagem de esperança? Porque vocês não têm esperança.
muito fácil tomar café e filosofar, e vaguear com a mente, e perguntar de novo, e aparentar e transparecer que são os senhores da verdade, e que nós que cremos somos bárbaros e ignorantes. Mas os bárbaros e os ignorantes estão trazendo à sociedade uma mensagem de amor, de paz e de esperança, sem, contudo, negar a realidade. Dizendo que a maior pandemia é o que nós herdamos de Adão e Eva. Os senhores dizem que não nasceram, não herdaram, não são descendentes de Adão e Eva. São descendentes de animais irracionais. Coitado dos animais irracionais. Paulo diz o seguinte: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Porque o propósito da lei foi esse: mostrar ao homem que ele é um transgressor. Paulo disse: a lei veio para que a ofensa avultasse. A lei, ao invés de salvar, ela incrimina o homem. É a mesma coisa, eu sempre digo para os meus alunos. Um abraço aí para o Ian, que eu estou vendo que está assistindo. E a todos os alunos que estão assistindo. Que eu tenho orgulho de vocês. Para minha família. Para minhas filhas. A Rafaela, a Eloá. A Rebeca, minhas netas Gabriela. Sofia, Gabriela que fez aniversário. E a minha princesa Sarinha. Que Deus abençoe meus genros, Sullivan, que é como um filho, meu genro Israel, que Deus alcance a tua alma, todos os alunos do CETAD, que estão aí agora firmes e fortes, a esta hora, se alimentando da palavra de Deus, porque nós não vamos parar. Não há Covid, não há corona que impeça. E a Bíblia diz que porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Quando nós pecamos, nós estamos despertando a ira de Deus, porque nós estamos transgredindo uma ordem dele. E o Norman Geisler, ele diz que o pecado é a privação ou a falta de uma boa substância, uma distorção de algo puro. O teísmo cristão, o que é teísmo? Teísmo é uma palavra que vem de teos ou theos, que significa ismo, crença. É a crença em um Deus que age na história, no espaço e no tempo. E o deísmo é uma crença filosófica que diz que Deus criou tudo, mas foi embora e não quer mais papo com a sua criação. O teísmo cristão apresenta uma resposta franca: Deus criou tudo, todas as substâncias. Ocorre que o pecado não é uma coisa ou uma substância. Deus não criou o pecado, porque a argumentação, muitas vezes filosófica, é que se Deus criou tudo, então ele criou o pecado. Não. O pecado não tem existência ontológica. Ou seja, o pecado não é um ser. O pecado precisa de algo para se manifestar, porque ele não tem existência por si. O pecado é como a ferrugem. Se não houver ferro, não há ferrugem.
Se não houver um carro, não há ferrugem. O pecado é como a doença. Se não houver um organismo, não há doença. Então o pecado não tem existência ontológica, ele não existe por si só. Ele precisa de alguém que o expresse. Se os anjos e o ser humano não quisessem ter pecado, tivessem optado por ficarem do lado de Deus e fazerem a vontade de Deus e confiado em Deus, não existia o mal. Porque nós temos que saber que a palavra mal, ra, no hebraico, ela tem 2 sentidos. E às vezes eu coloco 3. Ela tem o sentido de mal moral e ela tem o sentido de mal castigo. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz assim: eu, Senhor, faço a paz e crio o mal. Ele diz: eu crio a luz e faço as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. A palavra mal ali é ra. E a palavra ali não quer dizer que Deus criou o mal, mas está dizendo que Deus castiga, que Deus pune, que Deus traz juízo sobre aqueles que transgridem a sua lei. Então Deus pratica o mal nesse sentido, no sentido de punição. Agora o mal moral não. A Bíblia diz: e Deus se arrependeu do ra, do mal que havia de fazer aos ninivitas e não o fez, do castigo, do juízo, da calamidade. Deus não pratica o mal moral, porque a Bíblia diz: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Agora, então o mal pecado, o mal moral, Deus não pode pecar, porque a Bíblia diz: Deus a ninguém tenta, e ele não pode ser tentado pelo mal, porque sendo Deus perfeito, não há nada, não há nenhum lugar onde o mal possa encontrar nele espaço para ficar. Então Deus não pratica o mal moral, mas Deus pratica o mal punição, porque Abraão disse: não faria justiça o juiz de toda a terra? Nós cristãos pregamos um Deus na sua totalidade. Um Deus que é bom, maravilhoso, que ama, a ponto de dar seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Um Deus longânimo que espera. E eu vou citar um texto indigesto que os incrédulos acham o fim do mundo. Isso só pode ser mito. Até muitos teólogos, entre aspas, liberais, não acreditam. Porque vocês não acreditam em nada. Vocês deviam tirar o nome de teólogos e colocar o nome de ateus. São os ateus de Cristo, que nem de Cristo são. Então, o pecado não existe por si só, e Deus não pratica o mal moral, mas Deus castiga. Então Deus, que é amor, que deu seu filho para me salvar, que é longânimo, então está esperando que eu e você venhamos a nos arrepender, é um Deus justo. Deus não é só amor, que distribui rosa
Deus é, como disse Abraão, não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus é juiz. E como juiz, ele vai galardoar o bem e punir o mal. Agora, deixe-me fazer uma ressalva antes de concluir esta doutrina. Deus não é obrigado a recompensar quem faz o bem. Vou dizer de novo, Deus não é obrigado a recompensar quem faz o bem. Por que, pastor Gilberto Rebouças? Porque para isso ele nos criou. Se você chegar no céu e disser, Deus, eu fiz o que era certo, eu andei retamente, eu fui justo, eu pratiquei a bondade, eu amei, Deus vai dizer, foi para isso que eu te criei. Era isto que eu esperava de você, nada mais. Porque Deus nos criou para fazer o que é certo. E fazendo nós o que é certo, Jesus diz, quando vocês fizerem tudo o que foi mandado, tudo, pendurem na parede um diploma, somos servos inúteis. Porque Deus não é obrigado a premiar, galardoar alguém que pratica o bem. Porque nos criou para fazer isso. Então nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que aquilo para o qual fomos criados. Agora Deus, sendo gracioso e bondoso, vai premiar, vai galardoar todo aquele que faz o bem. Mesmo que não precise. Mas como ele é bondoso, ele vai galardoar, como diz na parábola. O homem da parábola sai pegando trabalhadores, pega um pela manhãzinha cedo, pega outro quase às 9, pega outro às 12, pega outro às 3 da tarde, pega outro quase no final, na última hora, outros. Às 5 horas eles vão trabalhar só de 5 às 6 e na hora do pagamento paga todo mundo igual. Aí o povo diz, mas rapaz, o senhor igualou. Chega sempre alguém, tem sempre alguém para reclamar, nem Deus agrada. Estava todo mundo desempregado e Deus deu emprego a todo mundo. E aí, o Senhor diz o seguinte, quanto foi que nós combinamos? Foi 1 denário, que era o salário de um dia. Está aqui o que eu combinei contigo? Mas eu trabalhei, eu combinei com você 1 denário. Estou sendo justo com você. Mas como aquele ali, eu quero dar a ele também o mesmo que eu dei a você. O dinheiro é meu. Deixe de ser Deus. Não queira ensinar a Deus a ser Deus. Ele é bom. Ele não precisava galardoar quem faz o bem. Mas porque ele é Deus e imprevisível, ele chega e nos impressiona e diz assim, fulano, beltrano, eu vou galardoar vocês. Mas Deus é obrigado a punir o mal. Deus não é obrigado a galardoar o bem, mas Deus é obrigado a punir o mal. E obrigado por quê, pastor? Quem é que pode obrigar Deus? Obrigado por sua própria natureza. Porque sendo ele justo e sendo ele juiz de toda a terra, tem que punir os injustos. Tem que punir aqueles que pecaram, que se tornaram impenitentes, que nunca se arrependeram, que abusaram da sua longanimidade de esperar e esperar e esperar. Há 20, há 30, 40 anos Deus está esperando por você. E você dá as costas, e você fecha os ouvidos, ensurdece. E aí Jesus chega e diz assim, em vós
em gente que ouve a verdade, que ouve o evangelho, que não se arrepende. Jesus diz: em vós se cumpre o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis e não entendereis, para que não se converta e eu os cure. É uma expressão de juízo, é Deus está dizendo: eu falo e vocês não ouvem, vocês não querem escutar. Você talvez tenha até tentado já desligar o celular um monte de vezes, já tentou sair um monte de vezes, porque a pregação incomoda você, porque vai incomodar muita gente. Então Deus, sendo juiz, ele vai ter que exercer juízo, ele vai ter que punir o impenitente. Mas Deus também não é só juiz, ele é o Deus da graça, da caris, da raris, graça, favor não merecido. Deus é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus que vê o condenado, sabe que ele merece ser destruído, e o profeta diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E esse Deus misericordioso, que até hoje não desferiu o juízo sobre mim e sobre você. Porque misericórdia, Deus não dá aquilo que nós merecemos. E graça é Deus dá aquilo que nós não merecemos. Eu quero conversar com você hoje à noite. Por sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, você está vivo, de pé e me ouvindo. E pela misericórdia de Deus, ele fez que essa mensagem chegasse até o seu coração. E pela graça, a misericórdia dele segura sua mão para que não desfira um golpe mortal em você, em nós. E a graça de Deus estende o seu raio de amor, que emana da cruz, que desce do céu. E como nós estamos em uma época chuvosa e de raios e relâmpagos, a graça de Deus é como um raio que vem do céu, atinge a cruz e irradia na direção dos pecadores. Jesus é fulminado, mas transforma-se em salvação, em sacrifício, por mim e por você. Então eu quero convidar você que ainda não é cristão, que se arrependa dos seus pecados. Eu quero convidar você que ainda não é cristão, que não abuse da longanimidade de Deus, que não abuse da espera, porque sendo ele justo e juiz, não vai esperar para sempre. Caminhamos para o dia onde estaremos na presença dele. E o homem tem 3 oportunidades para ir à presença de Deus. A primeira é como essa. Você pode hoje, aí onde você está, dobrar os seus joelhos, dizer para Deus: Pai, eu quero me encontrar contigo. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que já nasci com essa pandemia chamada pecado. Eu nasci infectado
E só o sangue de Jesus pode me purificar. Eu me arrependo dos meus pecados praticados, porque a única coisa que eu posso fazer, você pode fazer. A única coisa que nós podemos fazer é chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu estou arrependido, meu coração está contrito. Eu estou penitente diante de Ti. E olhe agora para a cruz. Na cruz do Calvário tem a solução. Tem a lei santa de Deus que diz: você está condenado. E tem o Filho de Deus que pagou as minhas transgressões, as tuas transgressões, para que eu pudesse pedir perdão e Deus dizer: eu te perdoo. Hoje à noite, onde você está, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou filho de pecador e que o pecado está dentro de mim e se manifesta nas minhas ações. E eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir que mude o meu interior, que o Teu Espírito Santo entre no meu coração e mude a minha alma, e mude o meu ser, e comece esse processo de mudança nas minhas atitudes. E eu apelo para a Tua misericórdia. Chegue para Deus e diga hoje: Deus, sê misericordioso comigo. Não me dê o castigo que eu mereço. E apele para a graça de Deus e diga: por causa de Jesus Cristo, porque Ele morreu no meu lugar, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Diga: eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque hoje e diga: Senhor, salva-me. E receba hoje o perdão, a paz e a presença do Espírito Santo na tua alma. Você que é cristão, cristão de nome, converta-se hoje. Você que diz que é ateu e que já falou tanta coisa contra Deus, eu quero dizer para você que, apesar de tudo, Deus se importa com você. Apesar de você nunca ter se importado com Ele, Deus se importa com você e quer transformá-lo, e quer fazer de você um instrumento de esperança, de crença, de confiança, de fé, e não alguém que só embola o meio campo e que nunca chega a lugar nenhum. Eu quero falar com você que é crente, que frequenta uma comunidade, mas que não conhecia o que era a doutrina do pecado, o que as Escrituras dizem sobre o pecado. Você que pensa que pecado é mentir, roubar, matar. Você que pensa que porque deixou de fumar, de beber, agora você merece o céu. Você estava redondamente enganado. O pecado está alojado dentro de nós. É só você olhar para a sua vida e você vai ver que há uma coisa querendo te arrastar. Que há dentro de você pensamentos terríveis. Que nós temos dificuldade para orar, para ler a Bíblia, para manter a disciplina espiritual, de ter tempo para orar, de ter tempo para ler, de ter tempo para se voltar para Deus. Nós temos dificuldade, sabe por quê? Porque nós temos uma natureza, porque a salvação, como eu disse, é passada. É o já é. A salvação
É a justificação, é o perdão de Deus que Ele nos dá quando aceitamos a Cristo como nós. Cristo, não a igreja evangélica. A igreja evangélica não salva ninguém. Tem um monte de evangélico perdido que precisam de salvação, que conhecem a igreja, mas não conhecem a Deus. Eu quero falar para você hoje que nós somos pecadores e nós somos justificados. E nós agora estamos sendo libertos do pecado pelo poder do Espírito Santo. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, como diz Paulo, 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Chegue para Deus hoje e diga: Deus, eu tentei ser o que tu querias que eu fosse, mas não consegui. Porque hoje você descobriu que você não consegue entrar na forma. Mas deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. E Paulo diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então vai começar um processo de transformação. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vão indo de força em força até cada um deles chegar em Sião. É um processo. E até Jesus voltar, eu e você vamos caber na forma. Porque Paulo disse: eu tenho vocês como uma virgem pura, que eu estou preparando para entregar sem defeito ao noivo. O Espírito Santo está preparando a verdadeira igreja de Cristo, que é composta de todos os crentes que foram regenerados e que conhecem a vontade de Deus para suas vidas, em uma noiva. E quando Jesus vier, caberemos na forma. Você que é crente, eu sempre digo, e os meus alunos sabem disso, eu estou vendo você aqui, Deus te abençoe. Eu estou vendo muitos, e Deus está vendo muito mais. E eu quero dizer para você que Deus, a fé verdadeira é deixar de crer em mim para crer em Deus. É não mais o que eu faço, mas o que Deus fez por mim. Pastor, e aquilo que eu faço de bom, o jejum, a oração, a pregação, isso aí não é para se salvar, é porque você já é salvo. É gratidão, é serviço para Deus, porque Deus nos chamou para servir. Porque Deus não chamou ninguém para ficar inerte, inativo. Jesus contou uma parábola que ele deu um talento a um, 3 a outro, 5 a outro, que ganhou 5 multiplicou em 10. E talento ali não era moeda, era um peso. O que ganhou 3 transformou em 6, o que ganhou 1 enterrou. E quando Jesus veio, disse: cadê o meu talento? E ele disse: eu sabia que tu és homem que arranca onde não plantaste, que colhe onde não colheste. Olha a visão que ele tinha de Deus, era uma visão de pânico, de pavor. Tem muita gente que Deus não é pai, Deus é um ser irado. Deus é um ser que está sempre chicotando. Quer dizer que o Deus da Bíblia é um Deus que espera que aquilo que Ele deixou conosco, que a graça que atingiu nossos corações, possa ser multiplicada, reverberada, e que Deus possa nos usar. E deixa eu te dizer mais uma coisa das muitas que eu já disse. Você não precisa ser pastor para servir a Deus. Nós não somos políticos, onde você, para trabalhar, precisa ter um cargo, precisa ter um título, precisa ter uma cadeira. Nós somos chamados por Jesus Cristo
para irradiar a graça que nos atingiu, o perdão que nós recebemos, a salvação que gratuitamente nós recebemos, a misericórdia que sustou o juízo, que segurou a mão justa de Deus. Nós somos chamados para espalhá-las. Deixe de crer em você e creia em Deus. Não é o que eu faço, porque se fosse o que eu faço, eu estaria perdido. Se eu fosse tentar ir ao céu pelo que eu faço, eu estaria perdido. Eu estaria não a caminho do céu, mas a caminho do inferno. Mas nós vamos ao céu, não pelo que fizemos ou fazemos, mas pelo que Cristo fez, pelo que Deus fez em nosso favor, por intermédio do meu bendito Senhor Jesus Cristo. Recebam. Recebam como seu Senhor. Peça a Ele para dirigir sua vida. Abra sua mente, se volte para estudar. Você vê tanta coisa, por que você não volta? Venha ler a Bíblia de verdade. Venha se importar com Deus, venha amadurecer, deixe de ser menino. Paulo disse, com leite vos criei, não com manjar. Porque naquela época não podíeis, mas o tempo passou e vocês continuam sem poder. Jesus não vai levar para o céu uma creche, Jesus vai levar para o céu uma noiva. Vou repetir, Jesus não vai levar para o céu uma creche de meninos que perguntam quem é a mulher de Caim, se Elias foi levado num redemoinho, num carro de fogo. Mas homens e mulheres que amadureceram, que têm sua mente transformada, porque Paulo diz, rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso culto como sacrifício, o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Já mudou? Seus entendimento mudou, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um monte de gente que nunca entendeu. Deixou de beber, deixou de fumar, deixou de usar calça comprida e acha que está liberto. Só o Espírito Santo arranca. E isso é um processo. Quantas vezes você deu 2 passos para frente, 3 para trás? Mas eu quero lhe dizer hoje, levanta. E diz, Espírito Santo, eu não consegui. E jamais vou conseguir. Mas se o Senhor fizer a obra e me transformar, quando Jesus vier, eu estarei segundo a sua vontade, eu estarei na forma. Diga para ele, me transforme na imagem de Jesus. Diga, eu não quero ser a imagem de um líder religioso, quero ser a imagem de Jesus Cristo. Hoje eu queria agradecer a cada um que tem nos ouvido e dizer a você, vai lá na página, curte. Se você quer participar desta comunidade, segue, basta seguir, você já estará participando. Deixa teu comentário e divulga para pelo menos 5 pessoas. E diga assim, olha rapaz, quinta-feira tem oração. Domingo, 10 da manhã, tem, se Jesus não vier, ou se Ele der graça para que a gente esteja aqui, vai ter uma escola bíblica sobre o livro de Malaquias, e domingo à noite, às 8h40, 8h45, vamos ter uma pregação evangelística. Vamos fazer parte da comunidade bíblica online. Mas se você quer entrar direto, é só colocar assim, S, que é a palavra shalom, paz, shalom.
SH1L2M. É só no lugar do A botar 1, no lugar do O botar 2, Shalom. Você já vai direto. E essa mensagem será postada para aquelas pessoas que não ouviram no meu canal no YouTube. Você digita lá Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, e você vai lá, tem um sininho, você clica no sininho, e aí todas as vezes que houver pregação nova, oração nova, estudo novo, vai avisar você. Tem uma mãozinha lá assim, você clica OK, e tem um espaço embaixo para deixar comentário. Se você se arrependeu, se reconciliou, você que está desviado, reconcilia-te com Deus hoje. Você que já frequentou a igreja, que tentou ser e não conseguiu, porque você não sabia que quem transforma-nos na imagem de Cristo não somos nós que nos transformamos, é Jesus Cristo. Você reconcilia-te agora. Curva a tua cabeça e ora, você já sabe o que fazer. Em nome de Jesus Cristo, que todas as amarras que te prendem sejam soltas agora, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Deixa teu comentário aí. Se realmente essa página está fazendo diferença na tua vida, então deixa a preguiça de escrever. Escreve lá um comentário e diz, porque se você não me motivar, eu vou continuar pregando. Se você deixar lá um monte de comentário dizendo assim, não prestou, não gostei, não quero nem saber, eu vou continuar pregando. Mas se você deixar comentários lá, vai tornar essa página mais visível. Mais gente vai vir. E mais gente vai ser abençoada. E se você for lá no YouTube e clicar no sininho e deixar o seu like, aquela mãozinha ficando azul, e deixar lá o seu comentário também, você vai estar me ajudando a levar esta mensagem. Se você crê no Deus que eu creio, se você crê que pela sua infinita graça Ele me chamou, então eu te convido para ser meu parceiro, minha parceira, na divulgação desse Evangelho. Convide pessoas. Convide gente para estar conosco. Vamos alcançar muitas vidas para o louvor e glória de Deus. Então, quinta-feira às 8h30 nós teremos uma oração. Domingo às 10 da manhã, 10 e pouco. Se você ligar às 10 horas, espera um pouquinho, vai ter. E nós vamos ter nosso comentário de Malaquias. Eu já quero pedir perdão aqui, porque domingo eu me empolguei, eu preguei quase 2h30. Talvez você me almoçou. E eu tenho sentido a graça de Deus movendo a minha vida. E eu quero dizer para você que domingo à tarde, com a graça de Deus, nós vamos continuar estudando o livro de Malaquias. E domingo à noite, de 8h30 em diante, nós vamos estar trazendo a palavra de Deus que traz salvação. Eu quero agradecer a todos e pedir, estou vendo meu amigo Wagner aí, que Deus te abençoe, um abração no coração. Wagner é um irmão muito amado, que eu tenho a honra de ter, que é muito mais professor do que eu, que não sou digno nem sequer de carregar sua sandália. Deus te abençoe, meu irmão Wagner. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada pessoa. Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê um final, uma semana abençoada. Que Deus possa nos dar a graça de podermos estar juntos e darmos um abraço caloroso e fraterno em cada irmã, em cada irmão.
E como eu sei que tem aqueles que, se a gente não terminar com a bênção apostólica, ele acha que não foi coisa de Deus, então eu vou terminar com a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre, e que o povo de Deus diga amém. Um abraço a você, Wagner, grande honra para mim, grande honra ter todos vocês aqui, e não esqueça, quinta estaremos de novo com oração, domingo pela manhã estudando o livro de Malaquias e domingo à noite trazendo a mensagem de perdão, a mensagem que emana da cruz. E tudo que aqui é pregado e todas as pregações estarão sempre lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Um abraço fraterno. Deus abençoe a cada um. Wagner, fiquei muito honrado. Saudade imensa, meu irmão. Deus abençoe a vocês. Até mais. Senão eu fico aqui até de madrugada. Deus abençoe.